Boa noite e bem-vindos ao programa. Hoje vamos analisar Romário e Fernanda Gentil. No dia 13 de junho de 2026, a seleção brasileira empatou 1-1 com Marrocos na estreia no Mundial. No final do jogo, na transmissão ao vivo, Fernanda Gentil fez uma pergunta que muita gente estava a pensar. Se Romário não considerava aquele empate próximo de uma derrota. Dada a expectativa em torno do Brasil, dado o nível do adversário, a resposta de Romário foi esta: Fernanda, quem não conhece muito de futebol vai ter esse pensamento que você tem. O Marrocos apresentou um futebol melhor, mais técnico e mais bem posicionado. O vídeo viralizou imediatamente e começou o que era previsível: machismo, sexismo, arrogância, etarismo, misoginia. Toda a gente tinha uma palavra. Toda a gente sabia exatamente o que Romário queria dizer. Toda a gente tinha a interpretação correta da intenção de um homem que não estava presente para a explicar. Há uma coisa curiosa neste episódio. Uma coisa que quase ninguém quis discutir. Romário tinha razão sobre o futebol. Vamos à frase, porque a frase importa. Quem não conhece muito de futebol vai ter esse pensamento que você tem. O que Romário disse nesta frase? Disse que a avaliação de Fernanda Gentil, a de que o empate com Marrocos era próximo de uma derrota, era a avaliação de alguém que não conhece muito de futebol. Não disse que ela era burra. Não disse que era menos capaz por ser mulher. Não disse que não tinha direito a ter uma opinião. Discordou da opinião. E qualificou a discordância com uma frase que é, admitamos, pouco delicada. Agora, existe uma pergunta que pouca gente quis fazer. Romário estaria errado sobre o futebol? Marrocos empatou com o Brasil. Marrocos que chegou às meias finais do Mundial de 2022. Marrocos que apresentou naquele jogo uma organização defensiva e uma intensidade que surpreendeu os próprios comentadores brasileiros. Marrocos que, nas palavras do próprio Romário, apresentou um futebol melhor, mais técnico e mais bem posicionado. Romário estava errado sobre o futebol? Ou estava a dizer algo que qualquer pessoa que conhece o futebol poderia expressar? Empatar na estreia contra Marrocos não é uma derrota. É um resultado num torneio que se decide em várias rondas. A frase foi brusca. Foi dita ao vivo, com ponto no ouvido, barulho de estádio e o imprevisto de uma conversa em direto. Mas o conteúdo, a análise, era tecnicamente defensável e intelectualmente honesta. Para perceber este episódio, é necessário perceber quem é Romário fora de campo.
porque quem o conhece há décadas não ficou surpreendido. Romário disse sobre Pelé que devia colocar um sapato na boca. Disse sobre treinadores que técnico bom é o que não atrapalha. Passou décadas a desentender-se com selecionadores, dirigentes e jornalistas que ele frequentemente menorizou. Chamou a atenção de políticos com a mesma contundência com que chamava a atenção dos defesas. Não é uma personalidade que suaviza as opiniões para agradar aos politicamente mais corretos. Nunca foi. Em mais de 30 anos de vida pública, primeiro como jogador, depois como senador, a consistência de Romário é precisamente essa. Diz o que pensa, sem filtro, da forma que pensa, para quem estiver à frente. Só ficou chocado quem não o conhecesse ou esperasse que ele fosse incoerente. Existe um nome para quem diz o que pensa, da forma que pensa, independentemente de quem estiver à sua frente. A palavra é autenticidade. Uma autenticidade abrasiva que irrita. Uma autenticidade concussiva que ofende. Uma autenticidade crua que muita gente confunde com agressividade. Mas existe uma diferença fundamental entre ser agressivo e ser direto. E Romário é direto. Não apenas com mulheres, não apenas com jornalistas, com toda a gente, sem exceção. E é precisamente esse historial que torna a acusação de machismo mais fraca do que parece. Porque não existe um padrão de tratamento diferente consoante o género. Existe um padrão de tratamento igual para toda a gente. Igual e, admitamos, igualmente brusco. Aqui chegamos ao centro do debate. Um debate que vai muito além deste episódio. Quem tem autoridade para dizer que alguém não conhece muito futebol? Romário foi campeão do mundo em 1994. Marcou 5 golos ao longo do torneio. Decidiu partidas quando o Brasil precisava. Foi eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA naquele ano. Marcou mais de 1000 golos ao longo de uma carreira que passou pelo Vasco da Gama, pelo PSV, pelo Barcelona e pelo Flamengo. É o homem que conhece o futebol por dentro e tem autoridade intelectual para opinar. Conhece o futebol por dentro do campo, por dentro dos balneários, por dentro das seleções, por dentro das grandes ligas europeias. Quando Romário diz que a avaliação de alguém sobre futebol está errada, existe uma base factual para essa autoridade que alguns poderão entender como arrogância. Podem não gostar da forma como o diz, podem discordar da conclusão, mas a autoridade para opinar sobre futebol não se questiona. E é precisamente aqui que o debate se torna interessante. Porque existe uma tendência crescente de confundir duas questões completamente diferentes.
o direito de ter uma opinião e a qualidade da opinião. Toda a gente tem o direito de ter uma opinião sobre futebol. Toda a gente. Mas o direito de ter uma opinião não significa que essa opinião é equivalente à de quem viveu o futebol durante mais de 30 anos ao mais alto nível. Se Romário tivesse dito a mesma coisa a um jornalista homem, se tivesse dito que fulano não conhece muito futebol, teria havido o mesmo escândalo? Provavelmente não. E quem nunca ouviu Romário denominar jornalistas homens de picaretas? Provavelmente teria sido mais um episódio da causticidade habitual do baixinho. Mais um título de rodapé. Mais uma história do Romário que não sabe estar. O que mudou não foi a frase. Foi a pessoa a quem a frase foi dirigida. E que ofendeu sensibilidade alheia. Uma vez que a própria Fernanda não se queixou, não se vitimizou. E é legítimo perguntar se a interpretação não diz mais sobre quem a fez do que sobre quem a proferiu. Existe um dado que ficou um pouco perdido no barulho das redes sociais. A própria Fernanda Gentil não entendeu a frase como uma agressão. No dia seguinte explicou o que sentiu. Não veio para o meu coração. Não bateu em mim. Não foi como pode ter parecido. Na hora, a gente está com ponto no ouvido, muito barulho, jogo acontecendo, diretor falando. E acrescentou algo ainda mais relevante. Não foi isso que ele quis dizer. Eu entendi que não foi desse jeito. Inclusive, a gente conversou antes, em off, que o empate seria quase uma derrota. Portanto, temos a seguinte situação. A pessoa que esteve no centro do episódio disse que não foi como pareceu. Disse que conhece Romário pessoalmente. Disse que entendeu o contexto. Disse que não se sentiu agredida. E mesmo assim, a indignação prosseguiu. Por pessoas que não estavam na transmissão, que não conhecem Romário pessoalmente, que não ouviram a conversa em off, que não sentiram o que Fernanda Gentil sentiu ou não sentiu. Existe algo curioso na indignação em nome de alguém que disse não se sentir indignada. Existe algo perturbador em decidir que uma mulher adulta, com uma carreira construída e uma inteligência que toda a gente reconhece, está errada sobre o que sentiu. Quase como se os ofendidos quisessem empurrar com a barriga esta narrativa. Se Fernanda Gentil não se sentiu diminuída, menorizada, acriançada, paternalizada, quem são os outros para dizer que foi? Romário não é uma figura simples. Nunca foi. É uma das maiores inteligências futebolísticas que o Brasil alguma vez produziu.
e também alguém que ao longo da vida teve conflitos e polémicas que podem ser questionados noutros contextos. Mas neste episódio específico, neste momento concreto de transmissão ao vivo, o que aconteceu foi simples. Um homem que passou 30 anos a dizer o que pensa sobre futebol, disse o que pensava sobre futebol. De forma brusca, da forma que sempre usa, para a pessoa que estava à frente. E as redes sociais encontraram o que as redes sociais sempre encontram quando querem encontrar. Uma intenção que justifica a indignação. Uma narrativa que encaixa no argumento que já estava preparado antes de a frase ser dita. Como que se fossem pessoas que se alimentam de polémicas, flagelos sociais, sejam eles reais ou pseudo. Romário não é um homem que suaviza para agradar. É um homem que diz o que pensa e aceita as consequências. Essa é a sua grande qualidade. É também o que faz dele uma figura incómoda numa era em que o discurso público está cada vez mais domesticado. Pode não gostar do estilo, pode preferir um comentador mais polido, pode achar que havia uma forma mais elegante de discordar. Há sempre uma forma mais delicada. Mas a elegância nunca foi o forte do baixinho. E ninguém que o conhece esperava que fosse. Esta história termina como a maioria das histórias deste género, de uma forma que os mais exaltados prefeririam não admitir. Termina com Romário a dizer que Fernanda Gentil está entre as 10 pessoas que mais conhecem futebol no Brasil. Que ela é simplesmente foda. Perdoem o meu francês. Que houve um ruído na imprensa que não correspondeu ao que aconteceu. Termina com Fernanda Gentil a confirmar que não entendeu a frase como agressão, que conhece Romário pessoalmente, que a transmissão tinha condições técnicas que complicaram a troca de palavras. Termina, portanto, exatamente onde devia terminar, com os dois protagonistas a dizer que não há problema nenhum. A indignação e sensibilidade e ofensa tomada foi dos outros. Foi de quem precisava e procurava indignação e ofensa. Foi de quem encontrou numa frase brusca de um homem que sempre foi brusco a prova de tudo o que já acreditava antes da frase ser dita. Romário disse o que pensava, como sempre fez, com Pelé, com selecionadores, com dirigentes, com jornalistas, com toda a gente que esteve à frente quando tinha algo a dizer. Fernanda Gentil não se sentiu diminuída. E Romário confirmou o respeito que lhe tem.
Para quem ainda estava indignado depois disso, a indignação talvez nunca tivesse sido mesmo sobre o futebol. O meu nome é André, obrigado pela vossa presença. Para melhor poderem acompanhar estas análises, subscrevam o canal, ativem as notificações e partilhem o vídeo. Tenham uma noite santa e até à próxima.